Quero dar as boas-vindas a você que, quem sabe, está assistindo o Saldo Extra hoje pela primeira vez. Sempre tem gente nova nos acompanhando. Seja muito bem-vindo e um convite para que você conheça mais o Saldo Extra acessando o nosso blog novotempo.com/Saldo Extra e conheça ali o nosso trabalho. Temos muitos programas que falam da nossa temática, educação financeira. Você vai encontrar dicas, conselhos que vão ajudar a cuidar bem do seu salário. O tema de hoje tem a ver com este momento que estamos vivendo, eleições. E temos uma pergunta: o que tem a ver com o meu bolso? E para responder essa pergunta e fazer alguns comentários sobre eleições e economia, temos a honra e a satisfação de receber aqui Rudá Ritt, ele que é mestre em ciência política e doutor em ciências sociais. Rudá atualmente é diretor-geral do Instituto Cultiva, avaliador de programas de desenvolvimento sustentável para o Banco Mundial, é professor, colunista político e autor de vários livros. Mas antes do Rudá compartilhar conosco aqui um pouco da sua experiência, dos seus conhecimentos sobre eleições e economia, vamos às notas de economia dessa semana com o Bruno Eumano. Olá, caro amigo do Saldo Extra, olá Antônio, vamos às notas de economia e já que o tema de hoje é eleições e o que isso tem a ver com o bolso do brasileiro, vou falar de um tema importante no debate das eleições para esse ano de 2014, que são os impostos e a reforma tributária. O Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, afirma que os negros e as mulheres pagam mais impostos no Brasil. Mas para entender um pouco melhor essa pesquisa, esse estudo, a gente precisa dar algumas explicações. O INESC fez um estudo com duas pesquisas do IBGE. A pesquisa de orçamento familiar, que avalia a renda dos brasileiros, e a pesquisa nacional por amostra de domicílios, que avalia aspectos demográficos, como raça e gênero. Esse estudo mostrou que os mais pobres, aqueles 10% que recebem menos dinheiro no Brasil, comprometem 32% da renda com impostos. Já os 10% mais ricos da população brasileira comprometem cerca de 21% da renda com os tributos. O Instituto foi um pouco mais longe e avaliou que seria um aspecto mais profundo dessa desigualdade. É que entre os 10% mais pobres, 2 em cada 3 pessoas são negras e a maioria também são mulheres. Já entre os 10% mais ricos, que pagam menos impostos, 84% são brancos e 62% são homens. Não é que negros e mulheres paguem mais impostos que os outros. É que os negros e as mulheres são maiorias em uma faixa de renda que paga mais impostos, que são os mais pobres. E os homens e brancos são maioria entre uma faixa de renda que paga menos impostos, que são os ricos. Porque é claro que há brancos e homens entre os mais pobres e há negros e mulheres entre os mais ricos. É que o pobre aqui tem problema para fechar o orçamento financeiro até naquilo que quase nunca entra na conta, que são os impostos. O problema é que a maior parte dos impostos no Brasil é cobrada sobre o consumo e sobre o salário. Em sistemas que pesam mais para os ricos, os impostos são cobrados em sua maioria sobre o patrimônio e sobre a renda do capital. Por isso, vale ficar atento a todas as propostas de reforma tributária. E vale ressaltar que não são só os presidentes que estão envolvidos nisso, eles dependem de aprovação de senadores e de deputados federais. Em alguns casos de impostos estaduais e municipais, envolvem também governadores, prefeitos, deputados estaduais e vereadores. É preciso analisar cuidadosamente cada proposta de reforma tributária e refletir também sobre a viabilidade de cada uma delas. O Notas de Economia dessa semana fica por aqui e nós voltamos na semana que vem. Até lá. É com você, Antônio. Vamos agora conversar aqui com o Rudá. Rudá, muito obrigado por estar com a gente, receber o nosso convite. Eu que agradeço, nesse estúdio maravilhoso aqui, também uma satisfação. É uma honra recebê-lo e hoje nós temos um desafio aqui. Estamos a uma semana das eleições. E a primeira pergunta que eu quero lhe fazer é exatamente o título do programa de hoje. O que as eleições têm a ver com o meu bolso, Rudá? Tem muito porque
Em primeiro lugar, logo de cara, falando da eleição, nesse momento o eleitor já sabe quais são os principais financiadores dos candidatos que estão nessa disputa na reta final. Ali a gente já sabe quais são os interesses e por onde vai ser paga essa fatura. Não é? Então, em primeiro lugar, nesse momento já dá para que a gente tenha clareza para que setor que o futuro presidente vai estar mais atento, porque afinal recebeu mais apoio. Não é? Bom, essa é a primeira, mais simples, talvez mais pueril. Mas o fato é que nós temos alguns problemas graves na economia brasileira que todos vão ter que se debruçar já em 2015 sobre esses problemas. O primeiro deles é que nós tivemos um certo congelamento da economia internacional. Isso pode parecer algo que não tem nada a ver com a gente, mas tem. Vou dar só um dado para não ficar aqui fazendo uma sopa de números. Né? Em 2010, o Brasil recebeu da China, naquele momento, 13,6 bilhões de reais. Foi o país que mais recebeu investimento direto. Eu não estou falando de importação, estou falando de dinheiro que entrou aqui, com máquinas, empresas e assim por diante. No ano passado, nós tivemos só 10% desse valor que a China investiu no Brasil. Esse é só um dado que acompanha vários outros, na mesma queda. E é por isso que nós estamos sentindo uma economia mais morna, uma economia mais difícil. Ao mesmo tempo que nós temos essa dificuldade, nós também jogamos muito peso nos últimos anos no famoso mercado interno. É quem está nos assistindo, nós dois também. Ou seja, o governo, ao invés de exportar tanto, decidiu que ia criar uma série de mecanismos, facilitar o acesso ao crédito dos bancos, jogar dinheiro direto para quem não tinha, para consumir o famoso Bolsa Família, mas não só, vários outros programas de transferência. E isso injetou dinheiro na economia e nós começamos a consumir, aliás, muito. Por isso que o seu programa é tão importante, porque a gente não tinha educação para gastar. Isso explica o endividamento enorme hoje na sociedade. Enorme. Né? Nós temos, nas populações que têm uma renda mensal, nas famílias, em torno de R$2.000, R$2.500, nós temos mais de 70% já com uma dívida que não conseguiria pagar imediatamente. Vai ter que renegociar, então nós não sabemos. Mas o fato básico para que o país continuasse a crescer através do próprio consumidor interno, nós teríamos que continuar mantendo esse fluxo esse fluxo de dinheiro entrando na economia, só que eu acabei de dizer que o fluxo que vinha está diminuindo e também nós teríamos que criar um outro patamar para estabilizar esse consumidor, um outro patamar de emprego e de educação. E nós não estamos conseguindo fazer isso. Então, resumindo, nós temos um problema interno, que tem a ver com a estrutura de emprego e a educação, porque pessoas com uma qualificação maior naturalmente têm uma renda maior, a economia não precisaria tanto de recursos desses programas de transferência. E, em segundo lugar, nós temos um problema externo fortíssimo, que é como atrair de novo o capital. Falar, olha, nós somos confiáveis, sabemos que a economia da Europa está ruim, a China está mudando muito, sabemos que a crise da Argentina, por que eu estou falando da Argentina? A Argentina é o terceiro maior importador do Brasil, e eles estão diminuindo a importação da gente também. Nós sabemos do problema, mas vamos fazer um acordo, ou seja, nós precisamos de uma liderança, e não apenas de um projeto econômico. E, ultimamente, nós estamos tendo dificuldade nessas duas áreas. Independente das pesquisas, o que nos aguarda o futuro? Será que você teria alguma boa notícia sobre a economia do Brasil após as eleições? Eu vou começar por uma má. Nós temos, no setor da energia, né, e novamente, quem está nos assistindo sabe disso, um gargalo. Um desafio que nós temos com a energia. Enorme. Energia elétrica, de uma certa maneira, ao longo desse ano, até essa semana, os estados foram corrigindo, porque os estados são concessionárias do governo federal. E o governo federal, e na verdade a agência reguladora, autorizou, desde setembro, está autorizando certos reajustes. Então, talvez em 2015 não tenha tanto impacto, mas a gasolina e derivados do petróleo ainda tem. Temos dificuldades graves. Então, é capaz de ocorrer em 2015, é bem provável, algum ajuste, que obviamente nós não estamos vendo tão claramente no debate dos candidatos,
porque afinal eles querem o voto, eles não vão anunciar como eu, alguém fala algo bom, e como eu falo, não, vou começar pelo ruim. Então, mas possivelmente no primeiro semestre nós não teremos uma vida tão fácil. A questão é que o Brasil é uma potência, é a 7ª economia do mundo. Nós somos o 2º país mais rico da América, nem Canadá é tão rico como o Brasil. Nós somos uma potência na África, então nós temos condições, desde que a gente crie uma sinergia interna dos trabalhadores, empresários no Brasil, e que a gente tenha uma liderança que nos una e consiga levar nossos produtos, defender o Brasil para fora. Vamos lembrar que logo nós vamos ter uma Olimpíada. Bom, Olimpíada é esporte, é exportação da imagem do país, mas do ponto de vista econômico é também a venda do que nós fazemos de melhor, né? E aí eu acho que nós temos que mudar um pouco o discurso externo. Nós temos que ser um pouco mais agressivos e falar, olha, nós somos uma potência, nós não somos coitadinhos como éramos, e nós estamos entrando para valer. Vou dar uma notícia só, dentre várias, que talvez seja auspiciosa. Nós hoje estamos nos tornando o 3º país mais importante de produção de avião, né? A gente sempre fala que a gente só produz commodity, né? Minério de ferro, produtos agrícolas, quase sempre in natura, soja, café. Agora a gente está se tornando uma grande potência de produção e criação de aviões, né? No mundo inteiro através da Embraer, né? Agora, nós não podemos dizer, Rudá, que nós estamos vivendo uma recessão. Eu creio que não é esse o caso. Mas o Brasil está com um crescimento econômico muito baixo, né? O nosso PIB não está crescendo conforme nós gostaríamos e as próprias projeções do governo. Será que nós podemos pensar em, a partir de 2015, até em função das propostas que circularam pelas campanhas, de ter um crescimento melhor do PIB do Brasil? Talvez 2016 a gente consiga voltar um pouco a essa expectativa mais clara, em função do que eu acabei de falar, de um certo realinhamento de preço de serviço público e de produtos produzidos pelos estatais ou administrados pelos estatais, né? Então, 2015 talvez tenha ainda um repique da economia, mas a partir de 2016 é possível, desde que a gente tenha essa liderança, ao mesmo tempo que a gente consiga reorganizar um pouco melhor como que nós vamos estimular e criar uma estrutura de estabilidade desse gigante mercado interno, não é? Então, veja só, talvez algumas pessoas não tenham entendido bem, quando a gente fala sobre você subsidiar o gasto popular, orientar a produção das grandes empresas para não entrar em crise e aí criar um pacto econômico, esse modelo é o modelo do Roosevelt dos Estados Unidos. Então, essa é a discussão. A questão é até onde que o Estado cria essa dependência econômica, ao invés de um pacto, vira uma espécie de orientador geral, né? Ou seja, é um equilíbrio muito delicado. E nós não estamos, perdemos um pouco essa orientação mais clara da economia. Ou seja, nós criamos um tripé, né, Estado com um orçamento muito forte na União, 65% de todo o orçamento público hoje está na União. Aí ele orienta o gasto dos grandes empresários e financia os gastos dos trabalhadores que passam a consumir, fechamos então um triângulo, os produtos das grandes empresas. Foi isso que os Estados Unidos fez a partir de 30 e que depois virou potência depois da Segunda Guerra Mundial nos anos 50. O Brasil está tentando recriar um pouco essa roda, mas o fato é que a gente tem que ter um equilíbrio muito ajustado e, obviamente, que os trabalhadores e os empresários têm que confiar e negociar com o governo. É aí que eu acho que nós demos uma desandada. Se a gente reorganizar esse pacto, talvez 2016 realmente a gente volte a ter uma expectativa muito mais positiva. Agora, Rudá, nós estamos aí a uma semana das eleições. O histórico das eleições presidenciais apresenta um fato que é importantíssimo. A economia foi um diferencial nas campanhas. Agora eu quero fazer essa relação disso comigo e com o telespectador que está nos assistindo agora. Rudá, o meu voto essa semana pode fazer a diferença? Vamos imaginar de que eu ainda não decidi, sem falar de candidatos, sem falar das propostas. Que informação eu devo buscar ainda para tomar uma decisão consciente? E a pergunta é, o meu voto pode fazer a diferença? Faz total diferença. Vamos imaginar que o seu voto garanta o segundo turno, aliás, o candidato que entra em segundo lugar no segundo turno, não o primeiro. Primeiro,
eu não vou nem entrar em questão, porque ele já entra respirando mais leve. Mas o segundo, se o seu voto for para o segundo, por exemplo, eu não estou aqui citando nome nenhum, obviamente que isso é uma sinalização do Brasil dizendo a população quer esse primeiro, mas não está totalmente satisfeita. Isso altera o jogo do segundo turno. E abre um cenário para uma boa discussão. Exatamente. Sobre, inclusive, as questões econômicas. Exatamente. Por isso que, assim, do ponto de vista econômico, é ruim uma eleição ter a fatura fechada no primeiro turno, porque esses grandes debates, eles ficam meio acobertados por fatos políticos. Né? Mas no segundo turno não tem jeito. O tempo é igual para os dois, portanto, eles vão ter que entrar exatamente na pergunta que você começou fazendo para mim. Bom, mas afinal, o que vai acontecer no ano que vem com o meu bolso? Eles vão ter que falar. E aí começa a ter um pouco de diferença entre um e outro. Eu estou dizendo um pouco porque todos os candidatos que chegam na reta final, eles estão meio no eixo do que nós, teoricamente, eu vou falar aqui um termo que não é muito usual falar em televisão, chama-se social-liberalismo. É um pouquinho social-democrata e um pouco liberalismo. Todos os grandes partidos no Brasil, eles estão se afunilando na economia para esse eixo. Pois é, eu acho que essa pergunta é importante essa sua resposta é importante a gente abrir um pouco mais. Nós vimos aquele histórico, que não existe mais, partido de esquerda, partido de direita, partido mais de centro-direita, etc., centro-esquerda. Existem diferenças ainda ideológicas ou até filosóficas de alguns partidos. É claro que existem. Mas me parece que na questão econômica existe quase que um consenso. Não apenas pelo diagnóstico, e também não existe aquela receita do bolo para se fazer um milagre. Existe sim um dever de casa a ser feito. Nós podemos dizer que, independente de quem vença as eleições, no primeiro ou no segundo turno, a tendência é aquele que vencer caminhar numa única direção? Sim, talvez sim. A resposta é sim. Porém, pode ter uma pequena mudança em relação à ênfase. Né? Um candidato ter mais ênfase em questões relacionadas à transferência de renda e ao consumo e o gasto popular, ou seja, mais focado no mercado interno. Um outro, um pouco mais preocupado com a criação de um ambiente de produção, exportação e investimento dos brasileiros. Outro, talvez, um pouco mais preocupado com as questões ambientais, né? Mas o que tem que ficar claro para o eleitor é que é uma questão de ênfase. Nenhum dos grandes partidos que chegam nessa reta final, vamos dizer aqui os 3 ou 4 candidatos, que eu não vou citar o nome, mas o nosso eleitor que está nos assistindo sabe de quem eu estou dizendo, esses 3 ou 4, eles se aproximam muito de um centro do ponto de vista econômico, que é essa pauta social liberal. Ou seja, muita preocupação. Por quê? Porque o país ainda é profundamente desigual. E eu não tenho como tratar o desigual como igual. Né? Eu tenho que dar condições para ele criar um mínimo de segurança para que ele possa ter uma vida digna, mas também ser consumidor do ponto de vista econômico. Eu não estou entrando na questão social. Mas, ao mesmo tempo, nós somos a 7ª economia do mundo. Portanto, nós não temos qualquer economia de fundo de quintal. O agronegócio é hoje o setor no mundo de países tropicais de mais alta tecnologia e produtividade do mundo. Então, nós não somos mais aquele patinho feio que a gente fala produtividade baixa, nós ainda aramos a terra com animais, não existe mais isso. Então, obviamente que nós temos que equilibrar esses dois países para ser pujante, para não criar uma cisão interna, inclusive política e social, e ao mesmo tempo criar condições para que o Brasil, esse Brasil desigual para baixo, digamos, mais sofrido, ele consiga colher os benefícios do trabalho e do suor de todos os brasileiros. Então, é por isso que ele se aproxima nesse eixo social-liberal. Você disse que o nosso voto pode realmente fazer a diferença, nós acreditamos nisso. Eu incentivo a você, telespectador, vote, vá às urnas. Agora, pesquise, se informe. Além da questão econômica, porque existe uma tendência de nós seguirmos um caminho bem parecido, o que você destacaria que o eleitor deve ficar atento ao avaliar os candidatos, as propostas para fazer a decisão certa? Além do histórico, mas isso todos dizem, né? Eu diria que são os apoiadores diretos. Porque pelos apoiadores diretos de cada candidato você tem mais clareza
para onde que ele pende, essa história da ênfase que eu acabei de dizer. E aí você se identifica mais com um ou com o outro. Nesse mundo da política, para quem acompanha, eu sou um cientista político, né? Então é da minha profissão acompanhar o que ocorre nos bastidores. Eu diria que tem vários anjos e demônios no mesmo partido. Nem todo candidato ele é profundamente desonesto como se vende, nem é uma pessoa profundamente envolvida com o mundo de maneira, digamos, lúdica, holística. O jogo do poder é um jogo muito pesado. Então, na medida que você consegue entender mais claramente quem o apoia diretamente, quem o financia, quais são os partidos e daqueles partidos, quem que está aparecendo mais na campanha daquela pessoa, seria muito mais fácil eu saber com quem eu identifico mais, sabendo que nem todo mundo é tão ruim, tão bom, nós temos que ser maduros como qualquer adulto, né? A diferença de um adulto para uma criança é que o adulto, pelo menos se espera, administra a adversidade, né? Administra o desejo, portanto, né? Eu, sendo maduro, um eleitor maduro, talvez eu não encontre nenhum tão parecido comigo, mas talvez alguém que esteja mais próximo. Aí eu cravo o voto. Agora, Rudá, você é um cientista político. Eu não entendo de política, procuro me informar porque eu sou um administrador e eu preciso estar inteirado do que está acontecendo ao meu redor para tomar as decisões juntamente com os meus colegas. Estou falando aqui como diretor da Novo Tempo. Mas nós percebemos alguns candidatos o seguinte: aliança, esse partido. Basicamente, ele vai ter uma base no Senado, na Câmara, para poder conduzir. Isso é importante. Agora, por outro lado, será que não fica devendo favor demais? Será que não existe um desequilíbrio? Para que lado tem que pender? É dever menos favor ou ter uma aliança maior? Pois é, do ponto de vista democrático, o favor que ele deveria estar devendo ao final de uma eleição é o eleitor, né? Mas, infelizmente, nós ainda temos pouco poder de mando no eleito. Quer dizer, o eleitor, durante a eleição, obviamente que tem muito poder. Tanto que, se não fosse assim, nenhum candidato estaria beijando nossos filhos sem nunca ter conhecido a nossa família, não é? Então, nós temos poder nesse momento. São 2 meses em especial que nós temos muito poder, né? Agosto, setembro, e depois, se tiver o segundo turno, mais um mês, né? Mas o problema é depois. E aí é que vem a reforma política. A ideia da reforma política é a ideia de aumentar o poder do cidadão em relação ao governo de quem é eleito, né? Não é nem próximo do que algumas pessoas dizem: nossa, mas isso é acabar com o parlamento. De maneira alguma. O parlamento continua tendo o poder que ele tem, que é o poder de fazer leis, né? E de, inclusive, julgar os governos do executivo. Mas se nós tivermos poder, por exemplo, de vetar uma lei que nós não concordamos, chama veto popular, né? Se nós tivermos condições de pedir para o Tribunal Eleitoral, que nos Estados Unidos chama recall, na Califórnia tem essa lei, que o Tribunal Eleitoral nos conceda o direito de, na metade do mandato de qualquer governante ou parlamentar eleito, da gente julgá-lo se ele continua no poder ou se ele está nos traindo. Se a gente tivesse condições de ter candidatura avulsa, fora de partido, se nós limitássemos, por exemplo, um parlamentar de só poder se reeleger uma vez e não mais, talvez a gente conseguiria oxigenar a política entre eleições e a gente daria mais condições para que a gente pudesse falar, não só nos 2, 3 meses de eleição, mas durante esse interregno, né, eleitoral. A questão é essa, é como fazer quem é dono do dinheiro, que o eleito usa, poder falar o que quer fazer com esse dinheiro. Isso é educação financeira. Rudá, você é um cientista político que não tem bandeira. O seu compromisso é com a sua missão, com o seu trabalho, e a gente sabe disso e lhe acompanha, e você tem ajudado muito aqui a Novo Tempo. Você acha que a reforma política seria uma das bandeiras fortes que o nosso país teria que conduzir nos próximos anos? Eu acho que deveria ser a bandeira dos cidadãos. Não daqueles necessariamente ligados a um partido, nem a uma ideologia até, mas aos cidadãos, aqueles que querem o Brasil, aqueles que não têm poder, o que se chama cidadão comum, ou homem simples no Brasil, aquele que não tem poder econômico, não tem poder político, mas é o que sustenta esse país. Agora eu queria que você desse o seu recado como cidadão, como estudioso do assunto. Sem falar de bandeira política, de partido e candidato, que recado você deixaria
para o telespectador do Novo Tempo como cidadão e como eleitor nesta semana? Nós temos um papel nessa eleição. A gente viu o tempo inteiro muita denúncia durante a campanha. Eu acho que nós temos que fazer um papel, fazendo aqui uma analogia com o trabalho pastoral. O papel do cidadão agora é fazer um anúncio. Nós temos que fazer a nossa palavra, o nosso desejo valer agora, não só na urna, mas até tendo o segundo turno, no debate, dizer que país que nós queremos. Eu acho que está faltando um pouco mais coragem e exposição dos brasileiros, não para ficar só julgando quem é candidato, mas dizendo que a gente quer que ele seja. Eu acho que se a gente se fortalecer no anúncio do país 2015 diante que nós queremos, a gente pode começar a mudar a política e a postura dos candidatos. É isso. Rudá, muito obrigado. O tempo foi curto, mas você trouxe muita informação importante para que nós tenhamos consciência ao ir para as urnas. Que Deus abençoe na sua missão, seu trabalho e a sua família. E que nos ilumine na semana que vem. Amém. Eu quero terminar o programa de hoje lendo um verso da Bíblia com vocês. Está no livro de Salmos, capítulo 33, o verso 12. E é um verso por demais significativo. Ele diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para ser a sua herança. Meu amigo, você faz parte do povo de Deus, você é herança do Senhor. E bem-aventurado é porque você escolheu fazer parte deste povo. O texto diz aqui que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Não vamos apenas ficar criticando as autoridades constituídas. Vamos dar o nosso apoio como cidadãos a partir das eleições, mas vamos nos lembrar de orar por eles, para que Deus os abençoe, que eles ajam com coerência, com dignidade, a serviço da população. Mas não se esqueça de uma coisa: bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, mas muito bem-aventurado é o homem que escolhe a Jesus para ser o seu guia e o elege a cada dia para governar a sua vida. Escolha Jesus para estar ao teu lado e a sua vida será uma bênção. Muito obrigado pela sua presença e até o nosso próximo encontro.